Olá a todos, obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Bom, então, sou cientista biológica e estou aí nas ciências de dados agora. E pensar um pouquinho na bioinformática, é o que eu venho atualmente fazendo da minha vida, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Bom, então, desde sempre, penso, vejo e analiso o mundo, e sempre questiono, né, sobre as informações que estão contidas em cada um daqueles organismos e como eles se comunicam. Daí, então, a gente se depara com esse novo tema, que é a bioinformática, justamente nessa era, que é a era de dados. Antigamente, demorava-se muito para a gente saber, né, sobre avanços biomédicos, as descobertas de um novo fármaco, né, quando descobriram, por exemplo, o código genético. E aí a questão é esta, né, o que te faz diferente de 4 bilhões de pessoas no mundo? Né? Pensando no nosso código, que eles são feitos... Vamos pensar no DNA? DNA tem 4 bases ali, né? Adenina, citosina, guanina e timina, 4. A gente pensar no RNA, aumenta uma só, que é a uracila. Então, são poucas bases, e isso tudo nos torna, né, tão diverso, que a gente não pode pensar que a gente está sozinho nesse mundo. Tem muita gente por aí, e muita planta, muito animal e muito micro-organismo. Bom, em 2001, nós tivemos o rascunho, então, do código genético humano, onde nós demoramos assim, em torno de 13 anos para a gente concluir isso, e gastamos aí em torno de 3 bilhões de dólares. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, da engenharia computacional, a gente faz isso em semanas, em horas. Então, é muito conhecimento agregado, muita gente boa envolvida, e a gente está trabalhando esses dados e transformando, então, vidas, né, e o futuro aí da nossa biologia, não só da biologia, mas da nossa medicina, da nossa engenharia agronômica, enfim. E o que é bioinformática? Bioinformática é um ramo que envolve, então, alguns segmentos. Então, a gente vai trabalhar com matemática, estatística, ciência computacional, biologia, profissionais da saúde. Então, a gente fala também dos biomédicos, a gente pode trazer aí também médicos, tanto da medicina humana, quanto médicos veterinários. Todo esse conhecimento aplicado de uma forma interdisciplinar. Não tem mais como analisar uma situação com uma única perspectiva. É preciso, hoje em dia, a gente se abrir, ampliar. Quem disse que você tem que ter uma única formação? Por que você não pode se explorar para analisar aquilo de uma outra forma? Né? Então, às vezes, está ali, na sua frente, uma amostra, mas você não pode analisar como era analisado de fato, como foi sempre. Você precisa, agora, introduzir novas ferramentas. E você pode buscar isso com o apoio de outras vertentes, né? Como eu disse, matemática, estatística, enfim, e linguagem computacional. Então, ela vem agora, não vem agora, gente. Ela vem desde sempre transformando a realidade de como a gente trabalha a farmacologia, a medicina e a engenharia voltada para a agricultura, pecuária, enfim. Tá? Quando a gente vai para a saúde, a gente vai pensar numa perspectiva de saúde mais inteligente. Nós temos, hoje em dia, muitos de vocês já tiveram contato com a telemedicina. Então, o que é a telemedicina? Você é atendido em loco, né? E o seu médico está em outro lugar. Então, lógico que também depende da questão também, assim, de se a pessoa tem recursos, né, tecnológicos para fazer a telemedicina. Mas, hoje em dia, ela é presente e ela acontece. Então, por exemplo, uma pessoa que mora no interior do Amazonas, uma comunidade ribeirinha, se ela tiver, sim, tecnologia, ela é atendida por um médico, por exemplo, aqui de São Paulo. E, hoje em dia, a gente consegue subir os nossos dados e fazer um prontuário digital. Antigamente, a gente ia até um posto de saúde, né, uma casa de saúde, e vacinávamos e recebia aquela carteirinha da vacinação em papel. Hoje em dia, eu subo a foto desse comprovante e sai para mim um documento comprovando que eu fui vacinada, por exemplo, da febre amarela, a gente consegue fazer isso, e sai em horas. Então, por exemplo, você sobe a foto de quando foi a data do lote e já sai o comprovante e o certificado internacional, e você não atrasa, não perde mais o seu voo, né, e está ali na tua mão, ou até mesmo no teu celular.
Quando a gente fala de uma saúde pública mais inteligente, eu falo da seguinte forma. Se tiver ocorrendo algum tipo de contaminação, nós somos uma população de um país subtropical. A gente tem a floresta tropical aqui no norte, mas a gente também tem alguns outros biomas. Se eu estou tendo a contaminação de algum vetor lá, isso já sobe para o meu software, a gente já consegue fazer análise disso em tempo real e a gente começa a fazer um monitoramento de uma possível pandemia, por que não? Né? A gente pode pensar nisso depois na questão de transmissão humana ou também por quebra de barreiras. Quebra de barreiras é quando a gente se aproxima de um vetor ou de um patógeno que até então só estava ali, contido. Então, aquela contaminação era em loco. De repente, se há uma quebra de barreira, esse micro-organismo acaba entrando na população, por exemplo, humana, e esse humano pode, então, começar a transmitir e passar isso para outros humanos em outros locais, e a gente pode ter, quem sabe, uma nova pandemia. Tudo isso a gente consegue monitorar just in time, justamente com uma saúde pública mais inteligente, mais computadorizada. A bioinformática no meio ambiente. E ali o primeiro tópico que eu trago para vocês é a revolução microbiológica. Então, quando a gente trabalha a biologia, a gente começa ali trabalhando os vetores. E quando a gente trabalha os vetores, dentro das bactérias, por exemplo, a gente vai ter uma molécula de DNA chamada plasmídio. Recentemente, foi descoberta uma tecnologia chamada CRISPR, onde a gente tem tesouras moleculares que eu consigo cortar o gene da bactéria, pego também uma sequência de genes humanos e eu consigo inserir isso dentro do plasmídio e coloco isso numa nova bactéria. Quando ela vai se reproduzindo, ela vai, então, gerar novas bactérias com aquele gene que eu coloquei lá dentro. Engenharia genética. A gente faz isso para produzir hormônios. Então, imagina uma pessoa que está tendo um problema hormonal e precisaria de uma introdução, de uma terapia gênica. Eu consigo, hoje em dia, fazer esse desenvolvimento, subo para a minha base de dados, e aí pessoas do outro lado do mundo também podem estar usando também esse mecanismo. Isso é muito usado em gado, na pecuária. A gente faz hoje mesmo clonagem de bovinos, e muitas vezes eles possuem alguns probleminhas metabólicos. E a gente pode trabalhar as ômicas, né, proteômica, genômica, metabolômica. E a gente vai ter, então, tanto monitoramento da agricultura e da pecuária de precisão. Rede de metabolismo conectados. Por exemplo, eu consigo ver se um tipo de espécie, do jeito que ela está se relacionando com uma outra, e se aquilo, para mim, é um controle biológico, e naquele local eu não preciso mais colocar, por exemplo, um biocida, um insumo agrícola, e eu posso replicar esse estudo e essa prática em outros locais. Tá? Tudo isso, just in time. Quando a gente traz a medicina personalizada, a bioinformática, ela não te deixa mais... Antigamente, a gente vai na farmácia, a gente sabia que tinha um medicamento bom para aquilo. Esse remédio é bom para isso. Ou assim, alguém da família, ou algum amigo usa, né? Daí você vai lá e usa também, porque você sabe que aquilo fez o efeito. Só que existe uma coisa chamada efeitos colaterais, e que, às vezes, em você, aquilo não vai dar certo. Né? Então, você precisa de um outro tipo de fármaco. Então, a bioinformática ela vai trabalhar os seus dados, e você é diferenciado. Então, o que acontece? Aquele médico ele consegue fazer uma terapia voltada para o seu problema. Qual que é a sua dor? Né? O que a gente precisa sanar em cima disso? Então, quando a gente fala de tratamentos, eu estou falando de tratamentos, sei lá, por exemplo, oncológicos, nem todo mundo que tem câncer, um tumor num determinado tipo de órgão, vai ser tratado da mesma forma e vai responder da mesma forma naquele tratamento de radioterapia, quimioterapia, enfim. Quando eu tenho todos esses dados, todo o mapeamento genético, eu consigo também mapear a fisiologia do indivíduo, ou seja, quais são os hormônios que ele produz, tipo de processos, né, metabólicos, e como que isso ele está reagindo àquele tipo de tratamento. Então, por exemplo, qual é o tipo de célula
que está mais agressiva àquele fármaco, entendeu? Qual que é que está mais resistente àquele fármaco. E com isso a gente consegue, então, fazer um banco, né, muito maior do que a gente trabalhava antigamente. Hoje em dia a gente trabalha com várias ferramentas computacionais, a gente pode falar aí de vários tipos de linguagens, né, a Python, R, enfim, e alguns tipos de softwares que trabalham com uma gama muito grande, né, de dados na nuvem. Antigamente a gente resolvia muita coisa na leitura, né, de macrodados, enfim. Hoje em dia a gente tem aí a Big Data, né, para nos ajudar. Então, e a inteligência artificial na bioinformática? Ela atua na questão do diagnóstico assistido. A gente consegue fazer a modelagem em 3D, uma modelagem, né, virtual, antes da gente colocar realmente na bancada, antes da gente conseguir realmente colocar no paciente e aplicar no paciente. Então, a gente tem descobertas de novos medicamentos. Então, a gente consegue fazer essa modelagem no computador, ver, né, antes de realmente ir para in vitro, para depois in situ. Trabalhar os dados multiônicos. Então, a gente consegue brincar aí com os dados, brincar com a questão de mapeamento gênico, com a questão também de chaves de fechadura de proteínas, a gente tem marcadores biológicos, a gente consegue fazer toda essa modelagem em 3D e depois, sim, a gente vai lá e aplica no laboratório. E uma coisa interessante aqui. Antigamente, o estudo da bioinformática ficava sempre nos países mais desenvolvidos, nos grandes centros de pesquisas. Hoje em dia, laboratórios simples têm contato com essa informação. Então, ela está de uma forma assim, muito mais justa, mais igualitária, né? Então, a gente acelera a cura, a gente aumenta a gama de medicamentos, a gente aumenta o leque de tratamentos e a gente também favorece que você tenha tempo hábil, né, de sarar e sanar aquela dor e aquele problema. Tá? Quando a gente vai para essa parte de farmacologia, é interessante, porque muitas vezes a gente vai... Quem nunca foi para o meio da mata e não sabe se aquela plantinha pode realmente cheirar ou comer, enfim. Hoje em dia, com uma simples fotografia, você já aciona um banco de dados e aí você já sabe todo, né, a ficha daquela planta e você já sabe se você pode ter o contato ou não com aquele tipo de ser. Então, tudo isso te favorece, mas tem um detalhe. Nada disso vai ser possível se cada um de nós não contribuirmos para esse banco de dados. Então, por exemplo, quando a gente sobe as nossas informações, a gente tem que, por exemplo, assinar um termo. Quando você faz, por exemplo, um exame de sangue, você tem que assinar um termo autorizando que usem os seus dados para estudos, né, para processos farmacêuticos, pela indústria. Mas é preciso autorizar, é preciso subir esses dados, é preciso que a gente compartilhe essas informações, né? Então, a gente tem alguns desafios éticos em cima disso. Quem é que vai controlar esses dados? O que eles vão fazer com os nossos dados, né? Onde eles vão aplicar? Bom, aqui no Brasil, a gente tem a Lei Geral, né, de Proteção de Dados. Nós temos também a questão da cibersegurança, que também já é mais uma vertente aí, né, que colabora, então, com a bioinformática, e a questão da privacidade de dados. Aqui eu trago alguns questionamentos. Quando tem erro, o erro é do algoritmo, o erro é da modelagem, o erro é do experimento. Então, a gente também tem que pensar nisso. Não adianta a gente só subir os dados, mas também tem que saber e ter a qualidade na tratativa desses dados. Quem está tratando esses dados? Como que está sendo aplicado? Né? O médico ele pode usar de forma cega? Né? Não, não pode. Então, assim, ela está aí, ela está vindo para colaborar, já está mudando muita coisa, né? E decodificar a vida é muito mais do que a gente decodificar um gene, é muito mais do que tratar os dados. Muito obrigada.